Olá, eu estou essa semana me sentindo muito realizada, porque através da técnica da TRG, da terapia de reprocessamento generativo, eu sendo esta ferramenta, conseguimos que um cliente, que eu vou chamá-lo de João, conseguisse vencer o trauma de infância de um estrupo que o perseguia por quase 50 anos. Além deste abuso, ele tinha sentimento de abandono, porque afinal de contas ninguém defendeu ele. Foi quando a casa onde ele estava foi arrombada numa noite, no escuro, ele foi arrastado para uma outra peça e foi estrupado. Ele não tinha ninguém para desabafar, porque ele não confiava na mãe dele, que não era uma mãe amiga. E ele cresceu como uma pessoa muito fechada, não conseguia falar sobre seus sentimentos, daquilo que ele gostava, daquilo que ele não gostava. E todos os relacionamentos dele, vida fora, foram prejudicados por este maldito episódio. Então, após 16 sessões de terapia, conseguiu zerar esse desconforto, que é algo grandioso, é algo que só quem passa ou só quem sabe a profundidade de como isso bloqueia, como isso muitas vezes destrói emocionalmente a vida de alguém, sabe o quanto é maravilhoso conseguir viver este momento. Então, se eu não tivesse feito mais nada de útil por ninguém nessa vida, aos meus 44 anos, eu diria que eu poderia hoje encerrar a minha carreira como profissional, como ser humano e dizer que eu fiz algo maravilhoso. Claro, com todo o empenho deste meu cliente que se entregou à terapia, que mergulhou nos sentimentos, que ele disse que no primeiro mês foi muito difícil, as primeiras 4 ou 5 sessões, que ele tinha certeza que ele nunca iria vencer este medo apavorante que ele sentia durante as sessões de terapia. Ele sentia frio, ele sentia coceiras pelo corpo, ele sentia dores pelo corpo, ele chorava, mas ele venceu. Então isso é algo que é de se comemorar, é um incentivo também às pessoas que têm vergonha ou que se sentem culpadas por um abuso sexual. É algo que traz uma liberdade emocional, que faz com que a pessoa volte a viver, porque tem pessoas que foram abusadas tão cedo na vida, infelizmente, e principalmente em família, que é algo que acontece muito, que não dá para dizer que elas, após a terapia, vão voltar a viver como antes, porque elas, bem dizer, não tiveram uma infância saudável, e sim que elas irão renascer, que elas irão aprender a viver de uma maneira tranquila, livre do medo, porque a palavra-chave deste cliente era o medo, era a falta de coragem. Mesmo sendo um ser humano com um grande caráter e não se desviando para decisões ruins, prejudicando outras pessoas, como infelizmente muitos que são traumatizados acabam se tornando revoltados, sendo uma pessoa trabalhadora, criando os seus filhos com todo amor e luta, mas era uma pessoa bloqueada pelo medo, pela insegurança, pelo medo do escuro, porque foi abusado no escuro, pelo medo de tudo, pelo medo das pessoas. Então, eu diria que esta vitória de hoje eu vou comemorar por muito tempo e é uma grande satisfação poder fazer essa diferença na vida das pessoas. E para as pessoas que passaram por isso, não tenham vergonha de procurar ajuda. Não é uma vergonha ter sido abusado, tu não tem culpa de ter sido abusado. Foi uma mente e um coração doentio que te causou isso. E é libertador viver sem este peso emocional que, infelizmente, a bem dizer, todas as pessoas que a gente conhece tem alguém na família que foi abusado. Porque a família, no geral, não sabem disso, porque as pessoas não conseguem se abrir e fazer esses relatos. Procure ajuda, porque a leveza de viver sem esses traumas
é algo que não tem palavras para descrever.